Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui dar continuidade ao nosso mais recente vídeo aqui do canal, falar sobre objetos amaldiçoados, dar aqui algumas dicas, algumas sugestões. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Muitas pessoas têm reclamado do som aqui do áudio. Esse celular, irmãs, é um celular que ele capta muito bem. Ele é até melhor do que o outro que estava com problemas e ele capta muito bem, o som dele é som estéreo. O meu nível de voz é esse daqui, eu não consigo falar muito alto, mas se você estiver com dificuldades, coloca aí no último volume, viu? Do seu celular, então coloque um fone de ouvido e aqui tá no máximo. Já aprendi, aqui no início eu não sabia muito bem, mas agora eu já aprendi. Então é só aumentar o volume aí do seu celular e o volume mesmo, que melhora muito, tá bom? Que Deus abençoe. Então vamos lá, falando sobre objetos amaldiçoados, irmãs. Precisamos ter muita clareza, muito cuidado com relação a isso, né? Eu estava falando aqui sobre objetos amaldiçoados, irmãs, da mesma forma em que nós consagramos os nossos objetos, tudo que é colocado na casa do Senhor, na nossa casa, nós consagramos e apresentamos ao Senhor. O mal também, ele consagra e ele devota aquilo que é dele, o que pertence a ele. Há pessoas que dizem que isso não tem problema nenhum, é só pegar um objeto ou o algo e orar, quebrar todo o mal e fazer o uso normalmente. Irmãs, as escrituras não falam isso. A palavra de Deus não fala isso. Um grande exemplo que eu gosto aqui de citar é aquela capa babilônica, a capa de Acã, onde ali, irmãs, naquela capa, hoje eu estava até aqui observando, vendo aqui um outro texto, mas eu vou ler esse texto aqui também, que eu estava lendo, mas um exemplo que eu sempre gosto de falar aqui, irmãs, eu vou ler esse texto aqui, um exemplo também, que eu gosto sempre de estar falando aqui, Deus me deu um outro texto aqui, mas o exemplo que eu gosto sempre de falar aqui é sobre Josué, capítulo, dá uma lida lá, capítulo 6, 7, dá uma olhada, né, uma lida, onde há aquela capa babilônica, onde ali, mas naquela capa babilônica, era uma capa bonita de ouro, né, e se pegasse aquele ouro, vendesse também, daria um bom lucro, mas irmãs, nós não podemos olhar dessa forma, desse jeito. Josué poderia, né, ter feito ali uma oração, uma consagração, ter anulado todo o mal, mas não foi isso que Josué fez. Josué, o que ele fez? Ele erradicou, tirou o amaldiçoado dentre eles que estavam lá, irmãs. Então, muitas das vezes é desculpa da pessoa, que a pessoa tem um apego, quer aquele algo, quer tirar vantagem daquele algo. Não é bom, irmãs, que se proceda assim. E ali Josué, ele descartou, ele não fez oração, não anulou nada. Não, irmãs, ele descartou. Então aqui é um exemplo. Um outro exemplo também da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, é sobre aquela parte onde Samuel ele vai falar ali com Saul. Deus deu uma ordem para que não aproveitasse nada, né, de Agag, dos amalequitas, dos povos pagãos que estavam ali, irmãs, e Saul ele aproveitou, ainda deixou vivo lá o homem, né, o líder lá que era Agag,
E Samuel teve que ir lá fazer o serviço, matar Agag, erradicar. Quando nós não sabemos de algo, que aquilo é oferecido, é consagrado, Deus nos livra, viu, irmãs? Quando nós estamos inocentes na situação, às vezes pode acontecer. Você vai num lugar, você está em um lugar, às vezes você vai em um lugar e de repente você não está sabendo de nada, né? E ali, Deus, pela misericórdia, pela tua consciência que você não está sabendo, Ele vai e Ele te livra, viu, irmãs? Por exemplo, tem uma loja de departamentos aqui na cidade onde eu moro, que eu comprei algumas coisas lá, isso tem uns 3 anos atrás, por aí, uns 3 anos, né, ou mais, eu acredito que sejam uns 3 anos. E eu comprei algumas coisas, né, porque tem um município aqui vizinho, e eu não queria ir lá nesse município vizinho, e nessa loja, eu me lembro que antes de eu ir lá, né, e comprar algumas coisas, né, e ali, irmãs, eu sei que eu tinha comprado, eu tinha ido lá uma vez, depois fui lá mais outra vez, e eu me lembro que pela terceira vez, quando eu fui lá, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, a minha oração foi essa, abra os meus olhos para aquilo que eu não estou conseguindo ver. Irmãs, eu fiz 2 compras lá. Na terceira, quando eu fui, irmãs, quando eu olhei assim na parte de cima, tinha um santo. Fica assim, né, em um lugar ali, numa repartição muito escondido ali, e Deus me fez contemplar aquilo. Creio que quase ninguém percebe. Eu acho que 95% das pessoas não percebem, aquilo passa despercebido. E ali, naquele dia, Deus me mostrou, Deus me revelou. Então, eu citei aqui para você um fato pessoal e dois textos bíblicos. O próprio Jesus, ele vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero aqui também incentivar a vocês, não ficar acreditando em tudo que se fala aqui na internet. Vocês precisam ler a Bíblia, nem acreditam também naquilo que eu falo, vocês precisam examinar a palavra de Deus, saber até o que, se eu estou falando dentro da palavra, viu, irmãs? E eu quero aqui ler um texto, igual, quer ver? Uma outra palavra, o cair do homem e levantar de Deus. Irmãs, isso não tem na Bíblia, amada igreja, isso não tem na Bíblia, o cair do homem e levantar de Deus, não. Isso aí é versículo inventado, e pessoas às vezes até pregando nas igrejas. A Bíblia diz que o cair do homem, isso não está na Bíblia, irmãs, é versículo inventado. O que a Bíblia diz que está em Provérbios é: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Certamente que Deus levanta todo aquele que cai. Mas voltando aqui ao assunto, em Números, no capítulo 16, Deus vai falar: disse à congregação, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Ou seja, irmãs, aqui nessa palavra nós nos deparamos com a rebelião de Datã, Corá e Abirão. Eles se levantaram ali contra Moisés. Depois eu vou meditar aqui nessa palavra com vocês. E, irmãs, tudo que é daquela pessoa, tudo que é ali que pertence àquela pessoa, que a pessoa adquiriu com a sua vida, com o seu sangue, com o suor do seu rosto. E outra coisa, viu? O dinheiro, o valor monetário é vida. Aquilo se torna parte integrante da pessoa, viu, amada igreja? Então, Deus é que está falando para Moisés e para o povo: não toqueis em nada. Então, você vai lá, se apropria de algo, toma posse de algo, e sabedor, às vezes a pessoa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que obtém até aquilo por modos também ilegais. Deus está falando aqui, eu vou ler mais uma vez: desviai-vos, então disse a congregação, Deus falando, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, que não toqueis nada do que é seu. Mas tudo ali que pertence à pessoa é amaldiçoado, irmãs, amaldiçoado, tem maldição.
Por isso que Samuel foi lá e teve que destruir os bois, as ovelhas. Ele chegou lá, ouviu uns mugidos, né, de bois, de ovelhas. E você vê, irmãs, aqui, Datã, Corá e Abirão, eles estavam aqui, inclusive infiltrados, estavam aqui, né, com os filhos de Israel em uma situação, só que por conta do que eles fizeram ali se tornou o quê? Maldição. Eles atraíram a maldição para si. Eu vou falar, né, sobre isso daqui no próximo vídeo, porque Deus ouviu falando mal do servo do Senhor, que era Moisés. Moisés era o mais manso. Então aquilo trouxe maldições. Então, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. E o próprio Deus vai falar, não toqueis. Então não é para se apropriar. Você pode estar precisando, ora ao Senhor que Deus vai te dar. Você pode estar necessitando que o Senhor vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe. Era isso que eu queria falar com vocês. A paz.